Gente, um dos segredos de um bom churrasco, eu acredito que seja a escolha do corte certo. Sabe aquela situação que você se depara com aquele balcão maravilhoso numa casa de carnes e não sabe por onde começar? Eu fico com um pouco dessa sensação e esse temor de não fazer a escolha certa. Então a gente vai aproveitar, né, essa aula com o César, que é especialista nisso e vai nos contar como é que a gente faz para escolher, quais são os cortes ideais, enfim, vamos lá. Um bom churrasco. Na verdade, a gente pensa em carne, pensa em churrasco. O boi, como nós podemos ver uma ilustração aqui, ele tem várias partes. Algumas destinadas para churrasco, outras destinadas para panela, outras para fazer uma carne moída, para fazer um cozido, um pastelzinho, o famoso pastelzinho, é muito boa. Então nós temos hoje o quê? Basicamente, quando você vai numa casa de carnes, a carne é dividida em cortes de dianteiro e cortes de traseiro. Se nós olharmos aqui o animal, mais ou menos aqui na altura da quinta, são 13 costelas que o animal tem, que vem até aqui assim mais ou menos, tá? Na altura da quinta costela, aqui assim, o boi é fracionado. Isso aqui é dianteiro, isso aqui é traseiro, tá? Dizem, o pessoal diz carne de segunda e carne de primeira. Na verdade não existe carne de primeira e carne de segunda, existe boi de primeira e boi de segunda. Se a carne é boa, tu vai ter uma bela carne de pescoço, um acém, uma paleta para fazer um belo cozido. Não vai nem precisar usar panela de pressão. Tá? Se você tiver uma carne ruim, tu vai ter uma péssima alcatra, uma péssima picanha, uma péssima maminha e vai ter uma péssima carne de dianteiro que tu não vai conseguir fazer muita coisa. Tu vai gastar gás e não vai conseguir cozinhar aquele negócio, tá? Então, o boi, como é que a gente tem isso aqui? Então, nós temos aqui, mas essa parte do pescoço, essa parte do boi aqui, o pescoço, é usado, é uma carne mais fibrosa, uma carne mais irrigada, uma carne mais firme. Ela é utilizada basicamente para fazer uma moída ou para fazer uma carne de panela, um ragu, alguma coisa nesse sentido. Fica excelente. Ela tem um sabor mais próximo do osso, ela tem um sabor diferenciado. Depois nós viemos para essa parte aqui do boi. Aí nós temos a parte do braço dianteiro do animal, que nós vamos ter aqui a paleta. Daqui nós tiramos a paleta do boi e aqui a gente tira até o famoso ossobuco, algumas fatias do ossobuco. Por baixo, nós tirarmos a paleta do boi, por baixo aqui nós vamos ter quem? Nós vamos ter o acém, ou agulha, e o filé de agulha. Tá? Então, falando tudo termos, as partes do boi mais direcionadas para o churrasco de espeto. Então, se nós formos aqui para essa parte do animal, se nós desmembrarmos ele da parte da perna, então, na hora de fazermos os assados de grelha, nós vamos tirar daqui a picanha do dianteiro, o peixinho e nós vamos tirar daqui também o flat iron. Da parte embaixo da perna aqui, junto ao filé de agulha, o famoso filé de agulha, nós vamos tirar o Denver steak, e até uma certa porção que tem uma similaridade bastante grande com o entrecô. Afinal de contas, o entrecô, ele é feito aqui, como o próprio nome diz, entrecôs, ele é retirado das costelas do traseiro, mas ele tem ele vai até as costelas do dianteiro. Não é a mesma qualidade, mas ele tem uma maciez também bastante contundente. E mais a parte de baixo aqui do animal, por baixo da perna dele aqui, nós estamos falando no famoso peito. Tá? E de onde saem também as famosas aqui na região portenha, o famoso assado de tira, as costelinhas de tira. Elas são feitas das 5 costelas do dianteiro do animal. Tá? Existem também as costelas do traseiro fatiadas, mas as tradicionais são feitas das 5 costelas do dianteiro, que afinal de contas o animal das 13 costelas, 5 costelas fazem parte do dianteiro e 13 fazem parte do terço traseiro. Vindo um pouco mais para trás aqui no animal, nós vamos ter aqui a costela então, a costela minga, o miolo da costela e o entrecô ou filé de costela na parte superior. Então aqui acabou as costelas do animal. Começamos a parte do vazio do animal. Então no vazio nós vamos ter o contrafilé, o filé mignon por dentro do contrafilé, embaixo aqui o vazio ou fraldão, bife do vazio e o matambre, que muita gente gosta de fazer o matambre enrolado, recheado, fica muito bom. Vindo para a parte posterior, praticamente acaba essa parte do vazio do animal, nós vamos ter na parte superior a famosa picanha, aí nós vamos ter aqui o alcatra, nós vamos ter aqui a maminha, nós vamos ter aqui também o bombom do alcatra e várias partes que se dividem em alcatra, e na parte da coxa do animal, daí nós vamos ter outros 4 cortes. Nós vamos ter aí
o coxão de dentro, o coxão mole, muito bom para bifes e cozidos. Nós vamos ter o patinho, também uma carne bastante interessante para bifes. Nós vamos ter o coxão de fora, também chamado de coxão duro, tá? Que não é tão duro assim, se for uma carne de qualidade não é tão dura assim. Certo. E nós vamos ter também o famoso lagarto ou tatu, que o pessoal usa bastante para fazer recheado também. Certo. E na parte mais inferior da pata traseira do animal, também saem porções de osso buco. Aquelas pecinhas com a parte de carne ao redor, com o ossinho dentro, saem dessa parte do animal aqui. Então aqui nós vamos ter para churrasco, basicamente nós vamos ter aqui costelas, vários tipos, e filé de costela. Para grelha, nós vamos tirar daqui costelinhas desossadas da parte da minga, costelas fatiadas, janela para você colocar, a janela toda para você colocar na grelha, fica bem interessante. E da parte superior, que é uma das partes nobres do animal, daqui sai ribeye bonin, sai o tomahawk, sai prime rib, sai o entrecô com capa e sem capa, sai a capa do filé, a capa da costela, tudo sai dessa parte aqui. Depois nós vamos demonstrar isso. Vindo um pouquinho mais para trás, aqui nesse miolo aqui, nós vamos ter o fraldão. Da parte anterior aqui da costela também sai dali de dentro a entranha grossa e a entranha fina. Certo. Que são também muitos chamam de fraldinhas, tá? Nossa, tem muita entranha coisa. Grossa e entranha fina. E aqui dessa porção mediana do animal aqui, então vai sair aqui na parte superior. Aqui nós vamos ter para churrasco o filé duplo ou o filé com osso. Para grelha nós vamos ter então aqui o bife de chouriço, o bife de tira, New York Strip Steak. Nós vamos tirar aqui o famoso T-bone com o filé mignon pela parte interna e o contrafilé pela parte externa. E também no finalzinho aqui nós vamos tirar aqui a famosa bisteca fiorentina. Perfeito. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, César. Vamos lá. Se eu chegar hoje numa casa de carnes e eu tiver que escolher 3 cortes para grelha e 3 cortes para espeto, qual é a tua sugestão? Eu sei que tem muita coisa, você me mostrou muita coisa, mas vamos lá, eu não conheço, eu não sei e eu preciso escolher uma carne. O que você me sugere? Três opções para cada situação. É claro que a gente sabe que a grelha hoje ela acaba sendo mais utilizada, né? Sim. Mas vamos lá, grelha e espeto, o que é interessante? Nós temos o quê? Bom, falando em texturas de carne. Vamos tentar dividir um pouquinho em texturas, porque preferência de carne, cada um tem a sua. Sim, peculiar. Para grelha, uma carne de dianteiro é interessante você escolher. Se você gosta de osso, pega o assado de tira, a costela de tira. Certo. Se você gosta de uma carne mais pura, você pode pegar muito bem a picanha do dianteiro, você pode pegar o peixinho, que é uma porção de carne puríssima, e você pode pegar também aqui um flat iron, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas uma boa pedida de dianteiro seria a costelinha. Tá? Se nós viermos para a parte posterior aqui do animal, uma peça que na grelha ela é difícil de você deixar faltar no churrasco, é um entrecô. O entrecô tem que ter. Ele tem uma maciez toda especial, ele tem uma porção de gordura também bastante interessante, o que mantém a suculência da carne. E também poderíamos tratarmos dessa área aqui nós vamos ter 2 carnes ótimas, que é o bife de chouriço e o bife de tira. Tá? Então nós poderíamos, nem entramos na parte da picanha aqui de trás, vamos ficar nesse mediano aqui. Okay. Se nós falarmos daí em espeto de dianteiro, uma boa ponta de peito é boa. O peito bovino, aquela gordura especial, diferenciada que tem o animal, claro, para quem gosta dessa área. Então, um bom peito aqui é interessante. Uma costela é tradicionalíssima, especialmente na nossa região aqui no sul do Brasil, a costela é muito, muito requerida. E um vazio da costela aqui atrás. Perfeito. Tá? Então, são 3 cortes ideais. Porque no final aqui são carnes que nós vamos ter aqui. 2, 3 carnes nobríssimas que podem servir tanto para grelha quanto para espeto, que é o quê? É a picanha, o alcatra e a maminha. Você pode fazer todas elas. Vamos lá, a picanha tem a sua característica, aquela porção de carne bastante generosa com uma camada de gordura particular. O alcatra, dividido entre o bombom do alcatra e o miolo do alcatra, então tem características diferentes ali. Uma tem uma camadinha de gordura, a outra é pura carne, uma carne extremamente macia. Você pode fazer bife, pode assar, pode fazer, ela é muito versátil, tá? E tem a maminha, que ela fica um pouco mais pendurada,
como dá para ver aqui, ela fica pendurada aqui próximo ao vazio, que é um músculo que ele não tem muita função de tração, é um músculo bem relaxado, então ele tem mais uma função de proteção da coxa do animal com o resto do animal. Então ela é uma carne bastante macia e ela tem também um sabor diferenciado por ter uma gordurinha externa. E na parte posterior aqui é basicamente para carnes de panela e carnes grelhados, cozidos. Okay. Tá? Muito embora exista aqui nessa parte posterior aqui, então em termos de nomenclaturas, tá? Aqui o que você vende para churrasco, você vende para grelha. Você vai comprar picanha para churrasco e para grelha, você vai comprar alcatra e você vai comprar maminha, tanto para uma coisa quanto para outra. Quando nós viemos aqui para a parte inferior do animal, existe um corte muito interessante aqui para grelha. Quando nós pegarmos, se nós cortarmos a coxa do animal, todos os elementos dele todos os músculos estão no sentido vertical. Se cortarmos uma fatia dele, habitualmente a gente destrincha fora tudo isso aí. Separa colchão mole, colchão duro, patinho e o tatu. E faz coisas diferentes com ele. Para churrasco, o interessante é você cortar ele longitudinalmente para aparecer os 4 grupos musculares. Para o churrasco, em muitos lugares, tirando o colchão mole, o pessoal vende isso aí como sendo filé americano. Tira seu colchão mole e vende as outras partes. Para grelha existe um corte, famoso até nos desenhos animados, que é o famoso bifão do Tom e Jerry, lá daquelas animações, que é chamado Captain Steak. Você pega essa parte, essa coxa do boi, e corta ela no sentido longitudinal das fibras aí, você olhando de cima, você vai ter ali uma porção de colchão mole, uma porção de colchão de fora, uma porção do tatu e uma porção do patinho. São 4 texturas de carne numa única peça. E tem somente aquele ossinho pequeno no meio. É um corte bastante interessante, é uma peça grande, ela vai dar uns 3 quilos de alguma coisa. Precisa juntar uma galerinha para ajudar a comer aí. Grelha. Ela tem que ser na grelha porque, como ela é uma peça grande, se você pegar um animal grande, ela vai ficar desse tamanho aqui. Então não tem como você colocar no espeto, tem que ser numa grelha. Tem que ter uma turma para comer. Mas é excelente. E a parte inferior aqui somente mais é para panela, para algum... Aí tem vários preparos, né? Pode fazer só os medalhões, pode fazer aquele com ossinho, para você fazer com um raguzinho, alguma coisa nesse sentido. É muito interessante. Então, basicamente, um animal tem essas partes aqui. Então, esse geral, né, César? Vocês podem notar que é bem complexo, tem muitas partes, né? Particularidades e partes aqui do animal, como o César falou, mas a gente vai comprando e vai identificando aquilo que gosta mais, aquilo que o nosso paladar aprecia mais e vai adaptando ao nosso churrasco, né, César? Exatamente isso. Gente, depois que a gente aprendeu um pouco mais sobre essas partes do boi, sobre os tipos de corte, a gente vai mostrar para vocês uma peça, né? E o que a gente pode tirar dela? Não sei se é uma peça, o correto que se diz, César? É chamado uma peça. Essa é uma das peças mais versáteis, especialmente no que se fala em grelha. Certo. Nós falamos de um corte dela agora há pouco. Daqui nós vamos tirar. Essa aqui é a parte do entrecô. É a parte do lombo do animal. Nós vamos ter aqui 8 costelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costelas. Então aqui nós tiramos o entrecô. Feito um trabalho de abertura, ele fica assim. Nós tiramos o osso, deixamos para cá, e a peça do entrecô fica assim. E nós vamos ter aqui um entrecô que pode ser sem capa, desencapado, mais ou menos nesse sentido, como vai ser essa capa do filé aqui. Sem capa, se refere a essa parte de gordura. Essa parte superior, toda a parte superior aqui, ó. Toda essa parte perfeito. Aqui, ela sai fora. Fica somente o miolo aqui, o entrecô, e se ficar só essa partezinha pequena, fica somente o ojo de bife. Perfeito. Tá? E daqui para trás, então, ele já tem um pouquinho mais de gordura, tá? Ele tem uma parte mais gordurosa aqui atrás, uma carne com mais gordura e uma carne com menos gordura. E também o entrecô, ele pode ser cortado, o tradicional que é o sem a capa, mas ele pode também ser servido com a capa. Eu vou fazer a abertura aqui rapidamente para nós vermos. Então, se nós pegarmos aqui mais ou menos uns 2 dedos, que é mais ou menos a espessura padrão do entrecô, nós tiramos ele aqui assim. Você pode ver aqui que ele tem essa parte aqui, que é a parte superior dele, que a gente elimina fora aqui. E aqui nós trabalhamos o entrecô. Aqui nós temos o entrecô. Se tirarmos essa partezinha aqui, nós vamos estar trabalhando com o ojo de bife, tá? Se nós tirarmos essa parte aqui, que ela vem por baixo aqui, nós vamos ter aqui a famosa ribeye cap.
Uma carne também muito saborosa, muito suculenta. É só essa capinha aqui do entrecô. Então aqui o entrecô sem a capa de gordura. Deixar essa partezinha aqui do lado. E aqui nós vamos tirar uma com a capa de costela. A capa do filé. Então é aqui uma com a capa que você vai ver que ela tem duas texturas de carne. Tem a textura do entrecô, uma camadinha de gordura e a capinha. Ela tem texturas diferentes aqui, um pouco mais gordurosa. E se virarmos do outro lado dessa mesma peça aqui, nós vamos ter o mesmo entrecô, porém um pouco mais parecido até com o bife de chouriço. Perfeito. Tá? Aqui ela tem um nervo que a gente elimina fora. Então esse aqui mais ou menos seria a versatilidade que a gente tem com uma peça de entrecô. Muito bem. Tá? Trabalho semelhante é feito com a parte do contrafilé, que é feito o chouriço. Então também ela tem uma versatilidade bastante grande. Então são peças fáceis de você trabalhar, um pouquinho complicadas na hora da desossa, mas depois elas são bem versáteis. Aqui você pode fazer, se você gosta de carnes mais mal passadas, uma peça com uma altura maior, você gosta de uma carne até para fazer uma coisa rápida na grelha ou até numa frigideira. Numa panela de ferro. Numa panela de ferro, você pode fazer um bifinho menor. Aqui também é comum nos açougues, aí o pessoal pedia a famosa chuleta. É essa peça aqui que a gente está falando. Porém mais fina. E ela fica com osso, né? Ela é vendida com osso, tira somente o osso do martelo fora e embaixo aqui. Se nós pegarmos o prato aqui, nós tiramos fora esse osso do martelo aqui assim, corta-se fora aqui. Certo. E essas peças aqui de cima, ela fica na chuleta. Então nós cortamos fora o osso do martelo aqui e essa parte fica na chuleta. E ela é feita bem mais fininha para ser mais rápida. Ah, ok, interessante. Uma excelente pedida. Muito bem.